Fala galerinha do Casting, estamos nós aqui mais uma vez com mais um episódio e eu acho que hoje esse vai ser um episódio marcante. Os outros foram e cada um no seu propósito de tema, mas o tema de hoje é muito interessante. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre ansiedade, sobre depressão e sobre suicídio. São fantasmas, são coisas que assombram muito dessa geração de adolescentes, e não só os adolescentes, mas boa parte da humanidade, e a gente vai ouvir mais falar sobre isso. É claro que hoje eu não foco no papo teen, no papo adolescente, no podcast adolescente. E com isso nós estamos aqui com a Nick. Dá um oi pra galera aí, Nick. Fala seu CPF, seu telefone. Não, tô brincando. O JM, que é o João Marcelo. Sou eu aí. Bom dia, boa tarde, não sei quando você tá vendo esse episódio. Então espero que seja tão bom quanto vai ser pra gente. Nós sabemos que vai ser uma conversa que vai edificar muito. Nós estamos aqui, nós esperamos que seja tão boa pra você que tá assistindo, ouvindo. E essa é a nossa vontade, então vamos lá que vai ser top. E nosso convidado de hoje, eu chamo de meu irmão, irmão Adilson, mas o Adilson aí, ele é um cara que tem uma vasta conhecimento. Hoje é psicólogo, pastor, enfim, já não é pastor, mas eu sei que já tive aula com ele, enfim, tem uma série de coisas aqui e a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Adilson. No começo desse podcast a gente vai falar um pouco do Adilson, mas ele veio aqui para contribuir de uma forma muito rica dentro desse casting, como alguém que tem uma autoridade, tem um conhecimento na área, para que a gente também não fale besteira aqui, e com isso também mandar embora alguns fantasmas nessa questão, porque conhecimento liberta, em nome de Jesus. Tanto diz a palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo e é baseado na palavra e nas coisas que também o Senhor tem nos dado, que a gente vai falar sobre esse tema hoje, beleza? Bora lá, em nome de Jesus. Bom, Adilson, se apresenta pra gente. Eu falei que você é pastor, que já era, não, mas não é, Então pra gente não ir pra uma linha errada e saber quem que é o Adilson hoje, pra gente, além do pai do Azaf, que é 1,80 m de pura diversão. 1,94 m. 1,94 m? Ó, tu vê, me perdoa, Azaf, Eu diminuí. Do Efraim, que tá aí no bastidor ali, escondidinho. Vem cá, Efraim, rapidinho, dá um oi aqui pra galera. Veio até aqui, Casado com a nossa irmã Cida, enfim, dá um alô pra galera aí. Então, primeiramente quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acho que tenho acompanhado aí os episódios de vocês, tem sido muito legal, essa iniciativa que vocês estão tendo de trazer uma produção de conhecimento. Sim. Hoje a gente vê que todo mundo se acha no direito de produzir conhecimento, e muitas vezes o conhecimento não é muito válido, Então essa iniciativa que a gente é legal, Eu tenho acompanhado, como eu falei já, os 5 episódios que vocês já fizeram. Paciência para ficar me ouvindo. Esse é o sexto. E me apresentando um pouquinho, Eu sou psicólogo, já faz há quase 20 anos, tenho experiência clínica, tenho especialização em uma abordagem clínica que é a terapia cognitivo-comportamental. Também tenho mestrado na área de patrimônio cultural, e sou professor universitário aí, dei aulas muitos anos, mais de 15 anos no curso de psicologia. Então é uma extensa contato com pessoas, vamos dizer assim, Você falou de pastor, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Por um momento da minha vida eu tive que fazer uma escolha, e essa escolha me levou para a profissão de psicologia. A gente sabe que existe toda uma ética profissional com relação ao profissional da psicologia. Tem nosso código de ética, ele é muito rígido com relação a isso, e você não pode, talvez, misturar algumas coisas. Quando eu digo misturar, é que é muito complicado você trabalhar numa perspectiva de ser, de repente, uma referência, e essa referência acabar fazendo com que as pessoas sejam influenciadas. Então, lá no código de ética do psicólogo diz que o psicólogo não pode usar da sua atribuição para disseminar conteúdos filosóficos, religiosos, sexuais, e políticos usando da sua profissão. Então, uma coisa é você ter a tua prática lá, outra coisa é você saber que você é psicólogo, mas defende uma ideia.
né? Claro que a gente sabe que muitas vezes isso não é cumprido à risca, mas é isso que o código de ética ele exige do profissional. Então, em algum momento eu tive que fazer essa escolha, né? Ou eu fico, né, uma relação de ministério e ser pastor, ou eu abro mão disso e eu sou profissional. Que não é errado. Que não é errado. Não é mas errado, uma né? Às coisa vezes você está pensando assim, ele deixou de ser pastor. Gente, tem muito pastor que não vai chegar, né, dentro daquilo que você chega hoje com um contexto de ajudar pessoas, né? E com orientações, ajuda clínica, aconselhamento e por aí vai. Na verdade a gente sabe, aí você pode dizer assim, pô, só não tem um monte de pastor aí que se autodenomina. Não, ao contrário, não tem muito psicólogo que também é pastor? Psicólogo cristão, que gente, é uma curiosidade, porque a gente sempre vê desculpa, né? Mas assim, essa característica, eu vou te indicar um psicólogo que é cristão. A gente entende que esse psicólogo vai trabalhar aí um pouquinho nessa área voltada. Sim. Né, eu não sei por que as pessoas fazem essa diferença, eu vou falar do meu achismo aqui, né? Então, é para isso que serve o casting, né? Pra gente falar daquilo que a gente acha. Sim, chega mais pra frente. Esse é o lugar. Então, tipo assim, a gente pensa assim, o psicólogo cristão vai ser melhor para quem é cristão. Vai entender melhor o cristão. E o psicólogo não cristão talvez não, vai atuar, sei lá, vou pegar um exemplo aqui bem prático. Quando eu falo para um adolescente, a gente vai falar de um adolescente, vou encaminhar para um psicólogo cristão, porque de repente o psicólogo cristão vai entender melhor essa questão do confronto que o adolescente está passando dentro da igreja ou na sua fé em Cristo. E o não cristão de repente vai dizer para ele assim, não, isso é normal, pode viver assim, pode fazer isso, pode curtir aquilo. Acho que esse é o mito, assim, já que a gente está falando de mito, né? Sobre isso. Dá um feedback aí sobre isso. A gente sabe que isso acaba não é nem o ponto que a gente quer conversar hoje no casting, mas vamos aproveitar isso aqui porque pode ser a dúvida de muita gente aí. Até porque a gente vai falar sobre uma questão que é tendenciosa, né? Então a gente sabe hoje nessa cultura você tem que ter moral para alguma coisa. Por exemplo, volta e meia, alguém me liga e fala assim, eu quero que você atende o meu filho adolescente. Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Você é pai? Eu falo, sim, eu tenho 2 filhos. Que bom, porque se você não fosse pai, não saberia entender, né, a relação do filho. Aí outro dia uma pessoa me você faz terapia de casal? Faço, né? Ok, atendo. Mas você é casado? Eu falei, sou, né? Tu não pode atender mulher. É o primeiro casamento, né? Aí a pessoa fala, então tá bom, então eu vou marcar contigo, porque, né, se você fosse separado, dá aquela ideia de que você não tem moral para falar alguma lugar coisa. De fala, né? E aí quando você fala, e aí a psicologia não se propõe a criar partidos. Então quando eu me autodenomino psicólogo que só atende corintianos, o flamenguista não vai me procurar. Entendi. E aí a psicologia não é partidária. E ambos precisam de psicólogo, né, cara? Então é que nem você chegar para um médico oncologista e perguntar assim para ele, não, você não tem competência para me atender, que eu tenho câncer porque você não tem câncer. Entendi. Legal, isso é importante. Mas ainda as pessoas querem um especialista que realmente tenha vivido aquilo, e isso pode ser um perigo também. Verdade. Legal. Bom, já ficamos aqui na nossa primeira que fala, tá? Agora ficou curioso, se atravessa, porque senão vai ficar só nós aqui. Tu vai ficar encolhida aqui só de enfeite. Não. Bom, Adilson, uma das coisas que eu como líder, né, e pastor de adolescentes, a gente tem encaminhado, e esse foi um dos motivos que trouxe, né, a gente para cá hoje com esse tema, né? É de ver essa questão do... Vamos lá, a gente ouve hoje que a ansiedade e a depressão, ela é o mal vamos dizer assim, dessa geração de hoje. E a gente sabe que a gente já conversou aqui, você pode mencionar, que não é só sobre a geração adolescente, né? Isso é um mal que tem alcançado boa parte da humanidade. Mas nosso foco aqui é o adolescente em si. E a gente sabe que o que a gente mais tem percebido são os adolescentes hoje lutando, né? Eles já saem da infância para pré-adolescência, e na adolescência já de cara com essa questão de ter que lidar com essas questões emocionais, da autoaceitação, de tudo isso. Quais são os números hoje, para a gente poder entrar mais a fundo nisso, sobre essa questão da ansiedade? Você comentou antes aqui, eu queria que você repetisse isso para a gente, nesse nível que está essa doença hoje, essa questão que assombra aí.
ansiedade, enfim. Então, nós estamos numa época, né, que é muito importante você não ignorar. Eu vejo que muitas pessoas acabam se esbarrando naquela brincadeira que acaba sendo geração raiz versus geração Nutella. Cara, você não vai tirar isso aqui do seu filho. É impossível. É impossível você acabar com a internet. Porque não sei o quê. A internet está aí, o celular está aí, e nós temos uma característica hoje que não dá para você ignorar porque você não concorda. Né? Não concordar é uma coisa, aceitar é outra. Certo. Né? Então você pode não concordar com o que está acontecendo, mas você precisa aceitar que isso não vai mudar, que isso vai ficar assim. E aí do que eu estou falando? Dados estatísticos, né? 40% hoje da população mundial é depressiva. Então, se você chegar num culto hoje e querer fazer uma revelação, aí você pensa assim, tem 100 pessoas no culto, e você chamar as pessoas deprimidas, no mínimo vai vir 40 pessoas para frente. Isso não é revelação, isso é estatística, né? Pessoas deprimidas. E falando de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E quais são as implicações de você ser ansioso? Cara, você é um cara extremamente sugestionável. Porque aí vem uma outra estatística importante. O Brasil é o número 1 dos países que mais acreditam em fake news. Por quê? Porque você é ansioso. E se você é ansioso, qualquer coisa que você cria, você acredita. Deixa eu dar um corte aqui. Nós estávamos falando, Adilson, ali, antes do pastor Neodoro entrar, sobre essa diferença e esse mito, né? O pessoal não sabe. Nós tivemos uma interrupção aqui celestial. Sobre essa questão, e eu me lembrei, né? Que a gente estava abordando ali, que era essa diferença da questão da mistificação sobre o psicólogo cristão e o não cristão, que foi a pergunta que eu te fiz ali, né? Por que isso? Por que a gente pensa isso, que o cristão é melhor do que o não cristão? Aí que tá, porque aí você vem com aquela crença, né, de que, e a gente sabe que isso realmente é mito, porque, vamos pegar a questão da teologia, né? Os caras que estudam, tem teólogo que é ateu, e você lê o livro dele, acha ele fantástico e nem sabe que ele é ateu. Ele não crê em Deus, só botou ali as pensamentos. Por exemplo, eu não quero polemizar aqui, se bem que eu sou um cara polêmico. Onde que eu vou, eu arrasto comigo polêmico. Jejuei 50 quinta-feiras. Então, eu esqueci de falar isso. Você vai me convidar agora. Pois é. Então, gente, acabamos aqui o castinho, vamos mudar para o Renato. Por que isso é mística? Né? Tem muita gente que gosta do C.S. Lewis. Né? Eu tô lendo a coleção do C.S. Lewis, né? C.S. Tem uns filmes bem legais. O bicho era de direita, era cristão. C.S. Lewis, ele fumava charuto. E C.S. Lewis acreditava no purgatório. Ele orava pelos mortos. E agora, como é que é pra tu isso? Vai deixar de ler. O cara não vai fazer filme, né? Mas o livro é bom, é bom. Aí você fica descobrindo. Ainda bem que ele não escreveu a Bíblia. Não sei o quê. Bom, mas é C.S. Lewis. Então, quando você fala assim, tem que ser um psicólogo cristão, claro, tem toda uma questão, e aí entra numa prática profissional, o psicólogo ele não opina. Você não vai fazer terapia esperando que o psicólogo vai dizer o que você tem que fazer. Mas eu acho que isso a gente vai encontrar em toda a área profissional. Não, sim, mas a gente eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que é isso que contribui para que essas coisas aconteçam, né, Edilson? Sim. Porque você vai ver infelizmente, o psicólogo que a gente espera por ser cristão, que ele vai ter um entendimento ou vai trazer um direcionamento ou um olhar assim, espiritual sobre aquilo ali, em algum momento espera-se isso. Agora aí entra em outra categoria. Se a gente for olhar só numa perspectiva dessa, a gente vai ser meio tendencioso. Por exemplo, né? Um cara que ele é empreendedor, o cara tem 60 anos, ele é empresário. Um cara que é político, né? Um cara que é figura pública. Você acha que ele vai procurar um recém-formado de 23 anos como psicólogo ou um cara já experiente, que já tem... Então, essa é a questão. Então, assim, você tem que ter uma história de vida para você atender uma demanda. Né? E essa história de vida não está necessariamente tendencionada a um conteúdo. Você vai procurar um profissional que tenha conhecimento técnico sobre a profissão, mas também tem uma história de vida. Eu tenho experiência com esporte. Então eu sou especialista em psicologia do esporte. O cara já atuou lá nas categorias de base, não sei o quê. Aí eu sou atleta, vou procurar esse cara que é especialista. Entendi. Agora, essa questão, por exemplo, que nós estamos falando de cristão, nosso país é um país cristão. Qualquer um pode falar sobre isso. E não existe um especialista em cristão, entendeu? E aí acaba entrando novamente naquele perigo da mística. Então eu vou consultar com esse cara porque ele sabe o que eu estou pensando. Não, é que nem, fechando essa ideia, quando eu fui trabalhar com dependência química,
muitos perguntavam assim, pô, você já usou drogas? Falei, não, nunca usei. Cocaína, crack? Não. Você já bebeu? Né? Já. Falei, olha, a única coisa que eu bebi foi lá com 18 anos, foi uma experiência ruim que eu tive na vida. Foi, pô, mas eu não sou alcoólatra. Aí o cara falou assim, pô, mas então você não me entende. Pô, que pra me atender, aí eu pensei, pô, eu vou ter que cheirar vou ter que fumar. Peraí, voltar aqui. Peraí, eu vou ali dar uns goles, aí eu já volto. A sensação, pô, então o que eu tô falando, cara? A sensação é tua, mas aspectos psicológicos, cognitivos, emocionais, eu seria entendo. Que nem pegar, por exemplo, pegar a Nick ou o João Marcelo, e eu até brinquei nisso no último cast que eu falei assim, eu tenho que arrumar uns adolescentes que tem um histórico pior, né? Tudo que eu dava exemplo, não, eu nunca fiz isso. Eu tenho que arrumar uns adolescentes mais traquina, já fizeram uma coisa pior para poder trazer pro cast. Não quer falar da tua adolescente nem da minha aqui, né? Não. Não vai ser bom. Mas seria que nem dizer que a Nick, por exemplo, o fato dela, vamos pegar um exemplo dela, ter se guardado, né? Não ter tido experiências, vamos dizer assim, sexuais profundas fora do casamento, ela não pode aconselhar uma menina que já teve. Pois é. Entra nessa mística. Porque esse aconselhamento, esse acompanhamento, ele vem baseado na palavra, nas coisas que vêm do Espírito. E, né, falando aqui nesse âmbito cristão, né, espiritual das coisas também. A Bíblia, ela é hoje o nosso manual, o nosso norte para todo mundo. Eu sei que, quando a gente fala, né, acho que todo líder e pastor, ele acaba se tornando também psicólogo em algum momento. É ofensivo isso, mas não é. Mas tipo assim, que eu digo psicólogo no sentido assim, do ouvir, né? Uma escuta qualificada pode ser. Não falando de coisas bem Sim. genéricas, né? Por exemplo, óbvio que não se compara aquilo que o Adilson estudou, o que ele se formou, enfim, e o que ele atua hoje. Mas se a gente botar ali numa comparação de sentar para ouvir, não é todo mundo hoje que... mas aí depois eu quero passar três técnicas, vamos dizer assim, né, ou 3 dicas de como lidar, né, eu vou sair daqui já com mestrado. Lá na sua família, na igreja e tal, né, na tua como comunidade. Lidar com a esposa. Sem necessariamente tendencionar, né? Sim. Porque aí você falou uma coisa interessante, que a gente tem uma tendência a atribuir um certo poder mágico para as pessoas que têm uma experiência. Por exemplo, se chegar um cara hoje na igreja e falar, pô, eu fui macumbeiro, eu fui pai de santo, eu fui a esposa de Satanás, eu tive no inferno, agora eu sou convertido. Pô, aí você vai ver, esse cara tem um poder que eu não tenho, mano. Porque esse cara foi no inferno e não sei o quê. Aí o cara que se converte, que tem esse histórico negativo, é que nem o Manico do Parque. Você viu? O Manico do Parque teve 50 mulheres que se candidataram para casar com ele lá na é loucura, né, cara? Sabia? Aí aquele irmão que busca, cara boa pinta, trabalhador e tal, quer arrumar uma mulher de Deus, ele não arruma. Mas o Manico do Parque tem 50 lá para casar com ele. Mano, o que você acha disso? Louco, né, cara? Então, aí é essa mística de você projetar que esse cara tem lá uma experiência que te faz melhor do que você. E aí? Aí vamos sair matando. Nós vamos longe aqui. Vamos sair matando pra demorar o Não, Carlinhos, mas olha só, é sério isso aí. É uma pergunta porque a gente tem essa tendência, tipo assim, muitos, e eu passei por essa fase na minha adolescência e juventude. Que é o bad boy. Que é a questão assim, de achar que como eu não tinha eu nunca tinha feito algo muito terrível na minha vida, eu não tinha um bom testemunho para dar. Eu não seria alguém relevante para falar do evangelho, porque eu nunca matei ninguém e tal. E às vezes o adolescente pode pensar nisso, mas eu quero trazer aqui para esse assunto para outro podcast. Eu quero deixar aqui jogar no ar. Eu trabalho em 2 clínicas de recuperação, você sabe, né? Tinha um menino lá que ele tinha sido pego pela polícia e a concessão dele era ficar na clínica de recuperação para ele não ser preso. Aí o que ele queria fazer? Ele fugiu da clínica porque ele queria usar a tornozeleira, porque a tornozeleira dá moral, mano, ganha mina. Cara, não fala isso, é verdade. Mas isso aí é pro outro. Nós estamos com uma geração aí de pessoas com deficiências emocionais que hoje acha que a tornozeleira ela virou uma tatuagem, virou um status. Ganha mina.
As minhas querem nos bode. Mas ele não tem noção do custo de uma tornozeleira. Não, ele vai saber depois. Né? E eu não estou falando do custo financeiro, estou falando de vida. Mas bora lá. Bom, a pergunta direcionada agora para o tema que a gente quer abordar, e a gente já foi longe, e é normal, porque é um papo bom, é interessante, é muitas dúvidas. Né? O que é ansiedade? Na verdade, o que é ansiedade e o que é depressão hoje, Adilson? Dá um feedback para a gente técnico, conhecimento técnico, né, sobre isso. Eu atribuo como líder hoje, a gente acaba atribuindo a ansiedade a algo que te fere e tem uma doença que tem chego, né, um problema emocional que tem chego na vida dos adolescentes por causa dessa geração que está sempre querendo as coisas prontas, né? Você quer uma pergunta, você vai no chat, pergunta, chat GPT, você tem no Instagram, você tem todas as informações, no Google, e isso tem gerado, desde a infância, esse pronto, né, Nick? Vamos ver aqui, vamos fazer o castinho, quais são as perguntas interessantes sobre isso? Tem aquilo que a gente pensa, mas a gente foi buscar informações para perguntar aqui, ok? Aonde que a gente fez isso? No chat. Não vamos ser hipócrita, né? É isso, entendeu? Eu quero saber alguma coisa. Porém, isso gera, a gente entende hoje, e eu não sei se está certo o nosso entendimento, isso vem gerando esse mau costume de ter sempre tudo pronto na mão. Imediatismo. E aí a gente entende, se o meu entendimento estiver errado, você pode corrigir aqui, que a ansiedade, ela é uma doença que leva a essa questão dessa espera e por aquilo que a gente quer ter e não tem, enfim, sobre aquilo que está no futuro. E a depressão por aquilo que a gente já viveu no passado. Está certo esse conceito? Não? Não necessariamente. Esquece tudo, quase que eu falei. Tem uma imprensa? Não, na verdade, estava combinado. Vocês aí. Estava combinado eu fazer essa pergunta já. Sim, porque assim, é muito difícil, né, a gente sair daqui com isso resolvido. Mas não é intenção. Existem vários fatores que estão linkados à ansiedade. Não dá para você olhar ela pura, a ansiedade é isso aqui sozinha. Não, existem vários fatores. Por exemplo, a gente confunde medo com ansiedade. Por que você confunde medo com ansiedade? Porque o teu corpo responde igual para os dois. Nós somos preparados biologicamente para lidar com medo, não com ansiedade. A ansiedade é uma construção nossa. Então, assim, o que é o medo? O medo, ele é um perigo real que te coloca em risco de morrer. Então, quando você está prestes a ser assaltado por alguém, vem um cachorro bravo em cima de você está no trânsito e quase vai ter um acidente, o teu corpo, isso é involuntário, você não consegue controlar isso. O teu corpo se prepara para uma ação que a gente chama de reação luta e fuga. Ou você vai correr daquele estressor, ou você vai enfrentar o estressor, ou você vai paralisar, colar as placas que a gente fala no exército. Isso é medo, porque existe algo real acontecendo ali. Agora, a ansiedade, ele vem da mesma via, o teu corpo sente a mesma coisa que o medo, só que o medo não existe. Ele não é real, ele não é concreto. Né? E você não consegue dizer para o teu corpo, e aí entra a razão, que ele tem que ficar calmo. Por exemplo, né? Pastor Eudoro convida você para pregar no domingo à noite. Já dá vontade de ir para o banheiro. Já. O que acontece? O teu corpo, ele está reagindo à mesma coisa que um cachorro bravo tivesse vindo em cima de você. Ou um cara com uma arma. O coração bate mais forte, você fica com a perna tremendo, né? Aí você, né, não sei o quê. Aí você fala pro teu corpo, calma, cara, isso aí é uma bênção, mano. Vou pregar para a igreja, cara, no domingo. Isso não é ruim, não. Sim. Aí automaticamente, aquilo que o teu corpo achava que era perigo, você diz para ele, não é, mano. Isso aqui é uma bênção, isso aqui é uma recompensa do meu ministério. Como é que vai ter esse controle emocional? Como é que eu fala com um adolescente hoje falando? Aí você falou. Não dá Nick? Não fica nervosa, Nick. Se acalma. Não dá para você que essa apresentação do TCC, de um trabalho, numa faculdade, é normal, é só um momento. Aí nós estamos falando de uma outra coisa, por isso que eu te falei, não dá para você ver a ansiedade sozinho. Aí tem toda uma construção da racionalidade, lidar com as emoções, você ter uma noção de corpo, interpretar o teu corpo. O adolescente traz isso para o universo. Como é que te traz isso para o universo do adolescente, vocês? O que gera essa ansiedade no adolescente? Vamos lá, a gente pode esquecer que a gente está falando para eles aqui também, né? Esse é o principal foco. É uma prova surpresa na escola? Amanhã tem prova surpresa. Aí o cara pega um atestado e não vai falar.
é muito subjetivo, né? Muito pessoal, eu acredito isso. Então eu vou falar de mim, né? É uma questão de, por exemplo, quando eu vou ter que provar alguma coisa, né? Vou numa entrevista de trabalho, vou ter que... tá nessa fase agora. Vou ter que apresentar o trabalho da faculdade. Para contratar o João Marcelo, mande um e-mail. Onde eu imagino assim, que tudo que eu fazer vai construir a imagem que os outros têm de mim. Não, se eu ir bem nesse trabalho, talvez algum professor, se tiver algum estágio na área, eu vou indicar esse aluno aí. Tipo, tudo nessa questão de ter que se provar, assim, né? Umas coisas que me geram esse nervosismo, essa ansiedade, né? De quando eu tô à prova, de quando tudo que eu fazer vai formular a imagem das outras pessoas que tem sobre mim, entendeu? Mas eu imagino que seja algo bem pessoal. Pra ti, Nick, o que aconteceu assim que te deixou... Eu acho que, assim, de uma forma geral, o adolescente ele carrega muita parte dessa ansiedade que a gente sente, como o João Marcelo falou, sobre essa visão que as pessoas vão ter da gente. É sempre, as pessoas já viram que é sempre voltado pro social, assim, pra comunidade, né? Pra se sentir parte, né? Isso atormenta, assim, os dias, né? Em muitos aspectos, desde uma entrevista de emprego, até uma apresentação de trabalho na frente da turma, ou até, por exemplo... Se relacionar com o sexo oposto, né? Que é uma coisa que... Sempre volta pro social, essa parte, assim. Aí vem 2 fatores importantes, que é a constituição dos sujeitos. Olha só, eu poderia falar aqui uns 15 itens que envolvem a ansiedade, mas a gente vai na base. Quando a gente nasce, você não tem noção de existência. Você existe pelo olhar do outro. É o outro que te valida, né? Uhum. Então você não tem noção que você é uma pessoa, que você gosta disso, alguém que cuida de você, vai, né, fazendo você aparecer. O tchucu-tchucu da mamãe, que legal, que coisa bonita, me chamou de mamãe. Aquele incentivo que os pais te dão, olha, né, que legal, faz isso, não sei o que, pega no colo, mexe na bochecha. Toda a interação que uma pessoa externa faz com uma criança, ela está fazendo com que ela exista pelo olhar da mãe. Né? Então, se você tiver uma boa interação, a criança vai automaticamente se constituindo a partir do olhar dos pais, cara. É isso. Boniteiro, esse aqui é o meu boniteiro do paizeiro. Como é que é lá o Kiko lá o tesouro. É meu tesouro. Então você se constitui, a tua identidade é a partir de uma validação de alguém que você considera. Agora imagina se o teu pai te detona. Se teu pai te critica, se teu pai não te dá atenção. Ou a ausência desse pai afirmando isso, que é o que a gente encontra muito hoje em alguns famílias. Vamos lá, outra coisa. Vamos supor que esse cara tá indo bem. Ele nasceu numa família legal, ele recebe um monte de estímulos bons. E o que acontece muitas vezes? Você muda o teu humor na passagem da infância para a puberdade. Sim. E aí que entra um fator importante. A adolescência não existe, ela é criada. Um cara chamado Stanley Hall, psicólogo Stanley Hall, em 1904, escreveu um livro chamado Adolescência. E ele criou culturalmente essa fase da adolescência, com uma perspectiva capitalista, por aquilo que pareça. Existem produtos que vendem para o adolescente. Roupa, marcas, tênis, tal. Então a adolescência foi criada numa perspectiva capitalista para você vender uma mercadoria. O que é universal? Puberdade. Todos nós passamos pela puberdade. Uhum. Em algum momento da sua vida, lá pelos 10, 12 anos, a menina tem a primeira menstruação e o menino tem a primeira poluição. Já foi mais tarde, mas hoje em dia está cada vez mais cedo. E aí você divide um cara que era criança para um cara... Existem culturas, por exemplo, que existe um rito de passagem. É verdade. Então, por exemplo, a própria cultura hebraica, o mitzvah, que é a iniciação do menino, quando ele faz 14 anos, que ele consegue ejacular, ele já é homem, já começa a frequentar a sinagoga, não tem adolescência nesse negócio. Né? Nas tribos indígenas, o cara tem que fazer um rito de passagem, tem que ficar lá na selva. Né? Tem essa daí. E aí você fica... E lá ele tem que ir pra selva fazer a primeira caça dele lá. Na cultura oriental, as meninas que menstruam já vão casar com um cara de 50, de 60 anos para dar filhos. Não tem essa história de eu viver a adolescência. Aí você fica indignado, um califa casando com uma menina de 12. Mulher, mano. E pra ela, aquilo, pra família, aquilo é uma bênção. Então, essa história da adolescência, que é um período conturbado, que a gente tem que entender, isso é uma construção cultural, cara. Não existe isso na nossa história. E como que a gente vai desconstruir isso hoje, né? Não existe. Tem como, né? Você tem que aceitar. Concorda? Não, mas aceita. É isso, né, culturalmente falando, é aborrecente, é não sei o que e tal. Tudo bem, mas é uma construção, isso não existia. Né? Puberdade existe.
Aí onde eu quero chegar? Aí vamos supor que você seja esse menino feliz, cara. Tem muitos adolescentes que eu atendo que falam assim, pô, eu era brincalhão, cara, eu era feliz, brincava de carrinho, de pega-pega, eu era um cara bem humorado. Quando chegou na adolescência ficou calado, retraído, tímido, trancado em casa. Pô, mas como é que pode isso? Pô, não quer mais sair com os pais, não quer mais sair com os amigos, não gosta mais de nada, mas ele era feliz quando criança. Mas entrou na adolescência, aí tem milhões de fatores que estão por trás disso. Pode ser temperamentos. Né? Tem pessoas que têm um temperamento mais eufórico, tem pessoas que têm um temperamento mais retraído. Quem tem temperamento mais retraído, a tal da timidez, tem a tendência a possível depressão. Quem é esse cara mais eufórico tem a tendência, sei lá, uma psicopatologia, uma bipolaridade. Aqueles caras acham, sabe, que chegam chegando e tal, aquela coisa toda. E aí entra num grande conflito que daí acaba sendo confundido. Quando você entra na adolescência, você está estruturando a tua identidade. Então, aquela criança que vive pelo olhar dos pais vai agora viver pelo outro olhar, pelo olhar da sociedade. É a sociedade que vai fazer você existir. Então, por exemplo, por que um bullying é terrível na escola? Porque você está sendo rejeitado por um grupo de pessoas. E aí, eu estava vendo o podcast de vocês lá do Chuchu, né, do Vicente Chuchu. Cara, todos nós somos chuchus. Nessa fase, né? Porque você precisa de um grupo que te valide. Então, se o grupo que você vai tem cabelo verde, você vai ter cabelo verde também, não. Vai buscar isso, né? Tu tem que ter, eu acho que tá uma personalidade muito forte para não. Nós vamos procurar o nosso grupo. Vai achar o que talvez venha ferir menos os teus princípios, né? Sempre vai ter um grupo que vai te aceitar, né? É o grupo que torce para o mesmo time, é o grupo que frequenta a mesma sociedade, é o grupo que joga vôlei, é o grupo que vai no shopping. Se sentir pertencente é o primeiro tópico dessa aceitação de identidade. Agora, uma pessoa, por exemplo, que é isolada, uma pessoa que recebe uma rejeição, que já vem da infância, não sabendo lidar com essa validação, aí a gente entra numa crise existencial. E olha só, está muito longe de ser espiritual isso. Está muito longe de ser espiritual isso. Uma crise de existencial é eu não ser visto pelo outro. Se eu não sou validado pelo outro, eu tenho uma sensação de não vida, de morte. Então, quando alguém quer morrer, na verdade, ela está se sentindo morto já há muito tempo. Já é uma coisa que está lá dentro. A morte física é só uma consequência. Essa morte psicológica é não existir para alguém. Por isso que daí a gente vai entender, Carlinhos, que muitas pessoas desenvolvem um outro tema para um outro podcast, dependência emocional. Porque daí o primeiro que me dá atenção eu grudo. Nossa, como você tem um cabelo bonito e o teu sorriso é fantástico. Já gamou em ti. E a gente vai ver muita... A gente já acompanhou isso, eu e a Tia Dani. A gente vai ver muitos adolescentes que tiveram extrema dificuldade de se firmar na fé em Cristo por causa dessa questão da dependência emocional. Porque ele estava sempre se vinculando a outra pessoa, né? E geralmente ele acabava escolhendo uma pessoa que não levava ele para Cristo. Primeiro elogio já era. Entendeu? Não levava ele para Cristo. E aí isso gera um problema. Eu queria citar o texto que está em Mateus 6, do 31 ao 34, para a gente trazer uma base bíblica para tudo isso que a gente está falando, que diz assim, portanto, não se preocupem dizendo com o que vamos de comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a vocês as próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Né? Mateus 6, 31 ou 34. Então ele está falando sobre... nós não devemos nos preocupar com o que há de comer, o que há de beber, e falar das coisas básicas do dia a dia. Né? E aí a gente precisa transferir isso para essa geração de hoje. Mas é difícil porque existe esse turbilhão, não é impossível. Biblicamente, não é impossível. O Senhor, Deus, quando criou a humanidade, Ele, no seu projeto de vida para nos levar à salvação, Deus já sabia dessa puberdade, porque foi Deus que nos deu ela, né? Foi Deus que nos deu, nós não podemos fugir disso. Foi Deus que colocou esse processo na criança, no adolescente, no adulto e no idoso. Isso não é um distúrbio, pelo contrário, isso está dentro do projeto de Deus.
o que nos traz distúrbio hoje é a forma como a gente lidar com essas coisas e aquilo que as ferramentas, as coisas que a gente utiliza hoje, ou não utiliza. Porque a gente precisa dizer que, às vezes, a falta de um lar estruturado vai contribuir para que esse adolescente ele sofra mais nesse período ou não. Né? O tipo de suporte que o adolescente vai enfrentar, por exemplo, quando ele começa a olhar, né, para o seu corpo, né, por exemplo, quando a Nick, vamos tentar envolver um pouco esses dois aqui, vocês falam alguma coisa, não fica aí só de enfeite, né? Quando a Nick começou a ver, né, a Nick hoje está com quase 18 já, né? Já está assim, não vou dizer encerrando, mas já está nessa reta final da... Tá veterana já? Tá, já virou veterana, ela já berra, o que vocês estão falando? O que vocês estão fazendo? A mãe, a tia do Tinha. Mas nesse começo, Nick, dessa geração, o que influenciou você? O que mais pegava para você? Eu acho que essa falta de identidade mesmo, né? E sempre buscando essa aceitação, sempre buscando o meu grupo, né? Então, e por mais que eu sempre me considerei uma pessoa, tipo, mais da galera, assim, no começo ali eu encontrei essa dificuldade, que o Edilson falou sobre encontrar o meu grupo, assim, né? E isso me levou à questão da dependência emocional em pessoas específicas, né? Principalmente nos relacionamentos e em quem me aceitava, né? Eu tive alguns casos, né? Mas um específico de um menino, onde eu fiquei ali mais de um ano e meio, assim, nessa extrema dependência emocional, assim, e era algo completamente, eu vi esse menino pessoalmente 2 vezes só, mas assim, todo dia ele me mandava bom dia, todo dia ele me elogiava, todo dia ele tava ali e fui criando essa dependência emocional nele, né? Eu acho que foi assim que eu me encontrei, assim, nessa questão dessa falta de identidade. E aí eu quero pegar já a fala da Nick e dar um conselho a você, pai de menina, né? Você precisa ser essa principal afirmação sobre a sua filha hoje. Você precisa ser o primeiro cara a entregar um buquê de flor para ela. Você precisa ser esse cara que vai abraçar a sua filha e suprir nela essa necessidade do contato físico, de todas essas coisas. Por quê? Porque quando o adolescente ele fica vulnerável dentro desse turbilhão de emoções né, e dos seus hormônios, dessa questão da puberdade, é onde ele fica mais suscetível a buscar o quê? Essas afirmações. Que é o que acontece com o menino. Por exemplo, eu pegar minha história, né? Meus pais se separaram desde novo. Tinha 5 para 6 anos. 6 para 7, se eu não me engano. Então eu cresci uma infância, uma adolescência e na juventude não, já tinha conhecido Jesus, mas buscando uma afirmação masculina. Então, com toda pessoa que eu me aproximava, todo adulto que eu me aproximava, que eu via que ele tinha uma boa referência, eu acabava gerando nele uma dependência emocional, uma referência masculina. Mas em algum momento esse adulto ele vacilava comigo. E aí era uma quebra para mim. E aí eu voltava com aquela dor da ausência paterna. Até que quando eu encontrei Jesus, e aí Deus vem, e aí é quando a gente entra nesse contraste, né? Porque a gente precisa entender isso. Deus ele está além, né, disso, das questões da ciência, das questões... Ele vai muito além desse entendimento. A ciência não consegue explicar isso hoje. E a gente tem todas essas bases, mas a gente sabe que o Senhor ele vai além disso. Né? Por exemplo, ninguém explica a cura do meu joelho. Mas Deus curou. Se eu fizer pegar os exames hoje que eu tenho, se eu pegar toda a parte para você, eu quero dizer assim, cara, você não corre, você mal anda. Mas hoje eu jogo bola. Quem que explica isso? É Cristo. Então é baseado nisso, né, que a gente vai construindo essa questão dessa construção da fé para o adolescente. Mas nós sabemos que é um campo minado. Uhum. Para ti, João, como é que foi isso? Bem parecido nessa questão. Eu sempre tive a questão da aceitação dos outros, né? Então eu tinha muito medo, se eu conversar com essa pessoa, eu vou desagradar essa outra pessoa. Tive essa questão de ser aceito por todos, né? Não posso ter alguém não gostando de mim, né? Eu tinha muito essa questão, não posso que alguém desgoste de mim, né? Então eu sempre busquei a pertencer a todos, assim, né? De uma forma que tipo, eu tenho que ser encontrar uma forma de não desagradar ninguém, né? Porque se eu andar com essa pessoa e essa outra pessoa não gosta essa pessoa não vai gostar de mim também. Então sempre, meu negócio foi... Tava ali no meio. Eu sempre querer ter essa questão de todos me aceitassem, né? De ter essa validação geral.
Porque meu problema sempre foi, não posso ter alguém que não goste de mim, né? Sempre foi algo bem... Isso a gente nem mencionar essas mudanças físicas, né? Vai ter gente que não vai gostar de ti. Pois é, até eu me ligar nisso, Hoje né? tu sabe que... Pelo mesmo motivo que as que gostam. Se a gente falar sempre essas mudanças, essas características do corpo, né? Que é, pra menina, né? O corpo tá se desenvolvendo, pro menino, né? E assim são os pelos, e aí por aí vai, né? Você começa, o menino que tá com aquele bigode falso, né? Que ele não sabe, ele não consegue, não pode tirar, mas ele tem que deixar. Alguém diz pra ele que um dia vai crescer. Fica aquele espelho, parece um gato do mato, né? E tudo coisas que mexem, né? Que vão gerar piadas, que vão gerar... E às vezes, e aí o que a gente vê, eu vejo pelo menos, é uma fragilidade emocional excessiva em alguns. Que aí eu acho que é onde entra essa questão da... Porque eu não sei como explicar isso, mas eu vejo hoje essa diferença. Por exemplo, existe o adolescente que tem a mesma puberdade que todos os outros, mas que ele está passando por isso assim que nem ele passa com um rolo compressor por cima das coisas. Isso é perigoso também, Carlinhos, porque assim, quando a gente está falando, por exemplo, no meio de comunidade, você não trabalha mais com fé, você trabalha com a dependência emocional das pessoas. Então as pessoas, elas procuram as igrejas hoje, talvez não pela fé, por uma instabilidade emocional. Porque lá eu sou bem cuidado, lá porque eu tenho tem que me amar, né? É uma vida extraordinária. Hoje tem algumas palavras que você tem que viver o extraordinário, você tem que ser resiliente, você tem que... Aí você vai para a comunidade, você se acha, né, um super-herói, bom, eu subo um monte, eu faço isso. E aí quando você vê que a fé, não tem fé. Né? Quando a fé é provada, né? Quando ela precisa ser provada. Você trabalha na dependência emocional, porque o primeiro momento em que você não consegue dar atenção para a pessoa vaza, né? Porque ela precisa de alguém paparicando ela, alguém mandando uma mensagenzinha, aí você cria codependência. Ou a gente vê uma coisa que a gente falou isso agora, me veio uma lembrança. É muito comum a gente ver tipo assim, eu fui no grupo, mas eu não fui aceito. Aí tu vai olhar o histórico, quando alguém fala isso pra mim, mas quem que é a pessoa? Você vê, ela não deu abertura em nenhum momento. Então, mas Carlinhos, é importante isso, porque olha só, é aí que tá, né? Nós temos uma tendência a ver o mundo a partir da nossa construção interna. É como se você, sabe, é como se a gente chegasse aqui e falasse assim, beleza, nós vamos criar aqui nessa mesa a tua vida, tá? Aí você fala assim, Carlinhos, vamos lá, quem que tu escolhe para ser teu amigo? Você fala, meu amigo tem que ser assim, então coloca ali o João Marcos. Quem que tu escolhe para ser teu chefe? Então, na vida a gente faz mais ou menos isso. Você não tem padrão para ser meu amigo, sai fora, né? Eu boto você. Aí quando chega um cara diferente, não, aqui na minha vida você não entra. Né? Vai selecionando. Aí você espera que o mundo esteja pronto para te aceitar. Tapete vermelho, onde você vai, todo mundo... você é demais, então nós estávamos te esperando. Chega numa empresa... você é a pessoa que a gente estava te esperando. Chega na tua rua, todo mundo bate pau. Não, cara. Assim como tu seleciona, tu selecionar também, né? Aquela tua história, quando eu era criança, eu achava que caminhando voo para Canaã, quando chegasse em Canaã, eu ia pro céu. Agora vamos descansar, cara. Passei 40 anos no deserto. Quando chega no Canaã, você vai ter que pegar a espada e você vai ter que expulsar os caras. Brigar pela terra, pela promessa. Você vai ter que explorar essa terra. A mesma coisa João, você vai ter que dar empresa e explorar aquele negócio, cara. A empresa não vai estar lá disponível para você. A tua entrevista de emprego, você vai ter que explorar esse negócio. Você está chegando no teu grupo, você tem que fazer o teu lugar ali. O grupo, na verdade, vai resistir. Todo novo grupo resiste. Isso porque a gente faz um trabalho ainda, né? E aí, como eu estava falando, você vai ver, essa pessoa, ela queria ser, ela disse que não foi aceita, mas assim, ela teve oportunidades, ela não quis. Mas mesmo que não tenha sido aceita, entendeu? Essa negativa... E aí ela simplesmente, tipo assim, como as coisas não aconteceram como ela queria, como ela esperava, daí ela sai e ela diz assim, eu fui rejeitado. E não é. O sentimento dela é esse que já vai para além disso, não é esse grupo em si. Ela se sente rejeitada já de várias maneiras. Então, assim, uma coisa que a gente trabalha muito dentro dos teams é essa questão de ter uma porta aberta, né? Claro que a gente, quando vai falar de meninos e meninas, a gente tem uma diferença gigantesca. Os meninos, cara,
O cara chegou hoje ali, ele pega o cara, joga pra cima, é o melhor amigo, né? Os caras já estão compartilhando, os caras já dão beliscão, já dão aqui, né? As meninas não. As meninas é um processo mais longo. É o cabelo, é a roupa. O cabelo dela é mais liso que o meu. Eu brinco não. Eu observo uma coisa e, enfim, isso é importante falar, o que a gente pode pensar é que assim, ó, parece que as meninas, elas estão sempre olhando como uma possível concorrente no seu ambiente. E uma coisa que eu estava conversando, isso é muito engraçado, para a menina que já está resolvida emocionalmente, e tem já hoje meninas assim, que estão bem em Cristo, então, enfim, ela está sempre aberta para uma amizade nova. Qualquer menina que chega, ela vai, na maioria das vezes, abraçar. Mas para a menina que não está resolvida, que ela ainda tem seu problema emocional, ou que ela está olhando para alguém, ou que ela está... Qualquer menina que chega, ela olha para essa menina como uma possível concorrente e ela tem essa tendência de expelir isso ao invés de abraçar. Então você vai ver vários casos de meninas que às vezes eram inimigas mortais, né? Não se gostavam, e depois que elas vão vivendo um tempo juntos, se tornam melhores amigas. O que você diria para o adolescente, né? Com base numa questão mais técnica, conceitual, até mesmo história de vida. Eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho, você tem que ter pelo menos 3 pessoas de referência na sua vida. Pelo menos 3 pessoas. Né? Essas pessoas são fundamentais para você acessar elas. Sabe aquela questão do oráculo? Essas pessoas não devem vir atrás de você. Você tem que ir atrás dela. Porque quando alguém vai atrás de você, você pode criar um codependente. E você não precisa de codependentes. Você não precisa de ninguém ficar te paparicando. Você precisa que alguém te oriente. Então, eu sempre digo, se você encontrar um bom terapeuta, esse é uma pessoa de referência, um bom consultor financeiro, um cara que se deu bem na vida, que possa orientar você com relação a aspectos financeiros, ótimo, e um bom líder espiritual. Se você tem essas 3 pessoas na sua vida, que você possa acessar a hora que você precisar, não tem por que você tomar decisões equivocadas. Essas pessoas vão estar organizando o seu pensamento. E outra coisa importante para o adolescente nós precisamos de experiência. Quanto mais você faz, mais experiência você vai tendo. Então, assim, a exposição em grupo, a exposição diante de desafios, né? Toda situação que você tenta evitar essas que você precisa enfrentar, mas nunca sozinho. Eu falei, essas 3 referências aqui. Sim. Quanto mais você experimentar, mais cuidado com o que você vai querer experimentar aí. Sozinho dá ruim, né? Sozinho dá ruim, né? Com as orientações, porque a gente tá sempre falando de adolescente, né? Sim. E a gente sabe que às vezes usa-se de argumentos ou de questões para distorcer aquilo que é uma verdade e aquilo que te leva para Cristo, né? Tudo isso aqui é focado naquele que está vivendo uma experiência hoje ou que tem tido esse tipo de sentimento, né? Seja com a depressão ou com ansiedade, mas lembrando que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sim. Não pode deixar de dizer isso. Que você vai encontrar esse refúgio. A Bíblia fala, né? Jesus fala, né? Tomai o meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. Jesus está disposto a trocar com a gente, a nos carregar, a nos auxiliar nisso. Né? Entre falar de uma perspectiva de caminhar sozinho, de enfrentar todas essas coisas sozinhos e enfrentar elas com Cristo, que é o que a Nick falou hoje, ela põe no caderno e ela apresenta isso diante do Senhor e o Senhor capacita ela nessa organização. E é sobre isso. Esse é um recado que eu gostaria de deixar para vocês no final. Pegar toda essa informação, que é muita informação, é muito preciosa, mas a gente lembrar no final disso tudo, né? Que o Senhor é quem nos capacita, é o Senhor que nos dá graça, né? Que o Senhor, ele tem escape para nós na hora do desespero, né? Ele é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. Sim. Então isso eu quero deixar registrado aqui. E gente, e dizer para vocês que essa pauta do suicídio a gente vai deixar para um outro momento, porque falar nela só por falar e para trazer o conteúdo não é a intenção. A gente quer falar isso de uma coisa mais profunda, de um momento mais com muito mais propriedade. E a gente criou um material aqui que eu acho que é muito abençoado. Bênção, Adilson. Obrigado, mano, pela sua participação, pela contribuição, né, técnica, enfim, né, bagagem, conceito, enfim, tudo isso.
pelos esses dois aqui, lindões, né? Em nome de Jesus, que a gente possa ir, que venham outros, e fica a dica, deixa a sua opinião, dá aí temas, sugestões de tema, né? Eu tenho falado isso, aquilo que você gostaria de ouvir no castinho, o que você gostaria que a gente abordasse, alguém que você gostaria que a gente convidasse para estar aqui, né? Isso vai fazer toda a diferença. Até agora eu não vi comentários. Mas dá tudo certo. Vamos lá, a gente mantém firme, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Gente, dá o salve final de vocês aí, João, Nick. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido edificante para vocês, como foi pra gente estar aqui conversando. É muito conhecimento, é muito pertinente, né? No que temos vivido, no que nós também nessa geração, é algo que eu acredito que tenha sido muito pertinente, né? Então, espero que vocês tenham gostado, também que nem o tio falou, nem sugestão de temas, compartilhem também, que eu acredito que vai ser edificante, vai ser bom. Nós acreditamos em fazendo isso para o Senhor, né? Nós acreditamos que essa vontade dele, como tem prosperado, como tem dado certo o projeto, nós queremos só pela graça dele, né? Não fazer nossa vontade aqui. Então nós desejamos que alcance vocês de uma forma que o Senhor seja engrandecido, né? Foi um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês e poder falar um pouco, né, sobre isso. A gente sabe que esse assunto é um assunto muito complexo e dia após dia vão surgir novas dúvidas. Com certeza. Eu, o João, o tio, o Adilson, vocês teens, né, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, venham até a gente, conversem com a gente. Mas principalmente entendendo que o Senhor é esse socorro bem presente, né? Então entreguem tudo a Ele e vivam, desfrutem dessa paternidade, dessa amizade do Senhor. Isso. Bom. Tô aí sempre, né? Sempre que precisar. Bom que deu certo, né? Pra gente conversar. Eu sou fascinado por esse tipo de conversa, né? Tudo que diz respeito à área da psicologia, tô dentro, né? Então, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. E obrigado pelo convite. Em nome de Jesus. Gente, então fica aí. Toda sexta a gente tem Conexão Teens. Vem fazer parte desse grupo, né? Em nome de Jesus, você está precisando do grupo aí para ser aceito, entendendo? Vem fazer parte desse. A gente vai estar próxima semana já passando. Essa semana não deu que a gente gravou. Quem foi o sorteado? Então a gente vai falar e a gente vai convidar essa pessoa a vir aqui receber. Esse copo vai aparecer no casting, se Deus quiser. E em nome de Jesus, obrigado por compartilhar. Continua mesmo compartilhando em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até a próxima. Abraço. Fechou.